Todos eles estão agindo dentro da cartilha, o que era esperado efetivamente. Eu acho que quem efetivamente deu um passo errado foi o Putin. O Putin, internamente, mesmo dentro da Rússia, quem analisa a política externa russa ficou chocado com o fato dele ir em direção a Kiev. Se imaginava que ele reconheceria efetivamente as regiões de Lugansk e Donetsk e a partir dali então defenderia isso e ponto final. O avanço dele a Kiev foi uma surpresa. A segunda grande surpresa foi o fato dele ter pensado esse avanço militar de forma errada. Ele não atacou efetivamente a Ucrânia, ele fez uma operação de incursão, correndo em direção a Kiev, julgando que uma vez que ele chegasse a Kiev, a própria Ucrânia se colocaria numa condição de rendição. E não foi isso que aconteceu. Ao fazer isso, ele se descuidou das suas linhas de suprimento. Nós estamos vendo em diversos lugares aí na internet tanques russos abandonados, pessoas brincando com os tanques em funcionamento ainda. Nós estamos vendo soldados russos meio perdidos dentro da Ucrânia, e isso tudo em função da forma errônea como Putin pensou esse processo militar. Agora, isso mudou nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, ele reorganizou essa ofensiva e agora está trabalhando efetivamente a partir de um princípio militar. Veja que a Força Aérea já começou a agir sobre as cidades, o que antes não estava acontecendo, né? Mas ainda assim é importante a gente destacar que com toda a força militar russa, em todos os lugares onde eles estão fazendo pressão militar, eles abrem um cordão para que os civis saiam, eles avisam antes as cidades onde eles vão atacar, que é para as pessoas terem um espaço de saída. É completamente diferente do que nós vimos, por exemplo, do Ocidente no Iraque, do Ocidente na Líbia, do Ocidente na Síria, ou mesmo a questão do Oriente Médio. Então, eu tenho a impressão que a Rússia pensou em fazer uma incursão pequena e contava com uma neutralidade do Ocidente e uma submissão de Kiev. Não foi o que aconteceu. Então agora vem essa situação. Será que o Putin dá um passo atrás? Eu acho que não. Eu acho que não, porque a Rússia perdeu muito capital político nesses últimas 96 horas, vamos botar assim. Né? Ela conseguiu unir a Europa contra ela conseguiu... o Biden está fazendo uma estratégia brilhante, quer dizer, o Biden está conseguindo desgastar a Rússia sem colocar um míssil americano, um soldado americano nessa história, né? E a partir daí a Rússia já perdeu muita coisa. Eu não consigo ver como o Putin vai sair dessa situação simplesmente admitindo essa derrota. Eu tenho a impressão que ele deve aumentar a pressão militar sobre esse momento para negociar de um papel, de um ponto de força nesse processo. E aí sim, paradoxalmente, isso que as pessoas têm que entender, né? Paradoxalmente, quem está batalhando para resolver a questão mais rápida é exatamente a Rússia. Ao aumentar a pressão militar, estabelecer a assimetria do conflito e dizer efetivamente, vamos negociar a partir da materialidade de cada um, o Putin senta na mesa e tenta negociar a paz. Claro que ele faz isso do ponto de força de onde ele está. Agora, quem fica mantendo o confronto, mandando armas, estabelecendo ou tentando arrumar uma equidade, ao invés de ir a favor da paz, está indo pelo prolongamento do conflito. E o prolongamento do conflito só serve àqueles que querem destruir a Rússia efetivamente. E a questão é, se você pensar em destruir a Rússia, você tem que lidar com o arsenal nuclear dela. Portanto, isso não é simples. Porque a União Europeia está enviando armamento, inclusive, né, para a Ucrânia, e daí realmente essa assimetria de conflito se torna inviável e a Rússia, enfim, vai com mais força também. Claro, no momento que você, né, já existe uma assimetria natural. No momento em que você ajuda o lado mais fraco, você diminui essa assimetria, você prolonga o conflito. Prolongando o conflito, você coloca mais vidas de inocentes em risco, você faz com que aqueles dois países se desgastem, portanto, para a Europa, isso é muito bom. Prolongar o conflito é ótimo. Para a Rússia e Ucrânia, é uma desgraça. Não pode. Então, às vezes, as pessoas têm que entender que a análise de política internacional não é vestir uma camiseta, né, pró-Rússia ou pró-Ucrânia e achar que você pode definir moralmente todos os passos disso aí, que todos eles vão ser bons para um lado e ruim para o outro. Não é verdade. Né? Então, é uma grande hipocrisia da União Europeia trabalhar com uma série de sanções contra a Rússia, e está correta essas sanções, tem que aplicar as sanções para evitar que a Rússia escale o conflito, mas ao mesmo tempo você começa a enviar aviões e armas para o lado mais fraco, fazendo o Zelensky acreditar que ele tem uma possibilidade de resistência que efetivamente ele não tem. E aí o que você faz? Você prolonga o conflito, você distende ele no tempo de uma forma irreal e só tem a ganhar isso a Europa. E aí a questão é essa.
Entendendo esses pressupostos, a Rússia vai aceitar entrar nessa guerra de desgaste? Eu tenho a impressão que não. Qual é o resultado para a Rússia? É aumentar a pressão militar sobre aquela situação para tentar resolver rápido. E isso sempre traz mais problemas, além de sofrimento para as pessoas que estão ali na região. Claro.